Oi, eu sou o professor Iristeu, sou um dos responsáveis pela comunicação na Igreja Avivamento Bíblico em São Caetano do Sul, São Paulo. Eu não sei de onde que você está nos ouvindo, mas seja bem-vindo. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos onde nós trabalhamos o assunto sobre comunicação da igreja nas redes sociais, culto ao vivo, live, postagem, administração de páginas e outros assuntos relacionados às redes sociais. Primeiro eu quero dizer, se você faz esse trabalho ou tem esse desejo no seu coração, quero parabenizá-lo e ao mesmo tempo dizer que é um trabalho muito importante. Se feito com decência e com compromisso, com certeza ele vai atingir muitas pessoas. Ainda não é visto pela maioria das pessoas a grande importância desse trabalho nas redes sociais, mas com o tempo você vai perceber que há uma necessidade de postar conteúdos que mudem a vida das pessoas. Na realidade, a sua postagem, quando ela é feita de forma sistemática e de forma correta, ela pode atingir muitas pessoas e mudar a vida das pessoas. Já tem um relato de pessoas, por exemplo, que estavam com problema no casamento e de repente viu uma postagem da nossa igreja com essa temática e começou a fazer todo um trabalho para que não houvesse separação. Já vi pessoas que, decepcionado com algum acontecimento da igreja, acabou retornando. Há pessoas que vão cometer algum erro ou algum pecado e de repente acessa a página da igreja e muda de ideia. Você sabe que isso acontece. Você sabe, por exemplo, que já aconteceu com você. Você está na igreja e de repente o pregador fala exatamente aquilo que você precisava ou precisa ouvir. A mesma coisa acontece nas redes sociais. Quando você tem uma postagem bem feita, ela pode atingir e ser um elo entre aquela pessoa que está necessitando de ouvir aquilo que você postou. Para isso é necessário que as suas postagens sejam sistemáticas, ou seja, sempre e bem feita. Eu vou dizer para você como é que eu faço as minhas postagens, que talvez possa te ajudar. Eu tenho um dia específico da semana, eu gosto de fazer isso no domingo à noite, e eu consigo em 1 hora fazer a programação das postagens todos os dias. Existe como você fazer isso. O ideal não é você fazer as postagens muitas num dia e no outro dia não ter postagem nenhuma. O interessante é que a pessoa que vai acessar a sua página, se ele acessar hoje, tem uma postagem e amanhã ele acessa, tem outra postagem. Você não precisa fazer várias postagens num dia. O ideal seria 2 ou 3 em horários diferentes. Por exemplo, você pode postar uma na parte da manhã ou durante o dia e uma à noite. Esse é o ideal. Você não precisa acessar a sua página toda hora para fazer a postagem. Não, você faz isso programado. Deixa eu te contar um fato que aconteceu na nossa igreja que deve ilustrar a importância de você fazer a postagem. Eu pedi para uma das nossas cantoras fazer um louvor para postar especificamente na nossa página. E passado alguns dias eu entrei em contato e ela respondeu: eu estou ensaiando para poder fazer a gravação e fazer a postagem. O ensaio que ela estava fazendo é como se ela estivesse se preparando para um culto especial. Mas na realidade é isso mesmo que você tem que fazer. Na hora que você for organizar uma postagem para a sua página, da sua igreja, você tem que se preparar. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Na realidade, a gente não deve fazer nada de qualquer jeito, muito menos uma postagem na sua igreja, na página da sua igreja. Tudo deve ser feito com modos e decência, ou tudo tem que ser feito da melhor qualidade possível. Eu sei que às vezes, com nossos recursos, a gente às vezes não consegue fazer uma postagem ideal,
mas nós temos que fazer o nosso melhor. Você percebe quando o pregador não preparou bem a mensagem? Certo. A mesma coisa é uma postagem não bem feita. As pessoas que começam a seguir a sua página vai perceber que as postagens não estão sendo feitas de forma correta, ou seja, com ordem e decência. Por isso você tem que se preparar, buscar cada vez mais o conhecimento e como funciona o mecanismo das postagens nas redes sociais. Muitas pessoas perguntam, e o que postar? Qual assunto? Eu vou dar 2 exemplos para você. Poste assuntos que estão atuais dentro da sua igreja, da programação da sua igreja. Por exemplo, vamos dizer que na sua igreja vai receber um missionário daqui 20 dias, 15 dias, 10 dias. Comece a postar assuntos relacionados à missão, porque isso vai envolver toda a igreja e vai automaticamente prepará-los, os membros e os convidados, para esse dia. Outro exemplo que eu gosto muito e que tem dado certo na nossa igreja é você fazer postagem, eu acho isso interessante, na semana que antecede a ceia, você começa a postar. As pessoas começam a se envolver no assunto, ou seja, entram em comunhão, mesmo que de forma virtual. O que eu quero dizer para você é que poste assuntos relacionados à programação da sua igreja. Vai ter um evento de jovens ou de adolescente, começa a postar assuntos sobre a temática do evento. Essa é uma maneira, é um exemplo, mas existe outros. Eu vou dizer mais um. Você pode, por exemplo, organizar suas postagens por temas. Então, na parte da manhã, vai sempre aparecer um tema relacionado à família. À noite, um tema relacionado a adolescente, ou jovem, ou casamento. Enfim, escolha um tema e comece a postar sobre esse assunto durante um período. É importante que as pessoas percebam que quando acessa a sua página, tem postagens bem feitas, postagens elaboradas e postagem relacionada ao assunto. O que eu estou querendo dizer para você? É que na hora que você for postar, preparar suas postagens, faça uma oração. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo, para que Ele possa conduzir a melhor forma de você atingir o coração das pessoas. Afinal de contas, nós somos apenas um instrumento, mas esse instrumento tem que estar à disposição para que o Espírito Santo possa agir. Por fim, o que você tem que entender é que você vai organizar as postagens. Não significa que você vai fazer todas as postagens, porque na realidade você, nem eu, nós não entendemos de tudo. O que nós entendemos é que precisamos colocar as postagens de forma organizada. Então, se eu puder dar uma sugestão para você seria: convide alguém da escola bíblica, ou seja, alguém que entende de Bíblia, e peça para essa pessoa gravar alguns vídeos, escrever alguns textos, e você usa essas postagens para colocar na sua página. Peça, por exemplo, a responsável do Ministério Infantil, peça que ela conte uma história ou que ela faça alguns desenhos de alguns alunos e você faz essas postagens. Peça à equipe de louvor que grave um louvor específico para você colocar na página da igreja. A equipe de oração, grave um momento com elas fazendo oração, com essas pessoas, e poste na página da sua igreja. Ou seja, você não precisa fazer todas as postagens. É claro que você precisa acompanhar tudo aquilo que é postado na sua página da igreja. Mesmo que você peça para alguém organizar uma postagem, é interessante que você faça esse acompanhamento. Afinal de contas, você é o responsável por tudo que é postado na página da sua igreja. Então é evidente que você tem que acompanhar essas postagens.
Um forte abraço, fica com Deus e se precisar dos nossos serviços, deixe nos comentários. A paz.